Irmãos, graça e paz. Eu sou o reverendo Stefano Alves dos Santos, sou professor do Seminário Presbiteriano do Norte, em Recife, e também sou o atual coordenador da pós-graduação em Teologia. É com muita alegria que nós anunciamos a nossa segunda conferência teológica. O seminário faz duas semanas teológicas, uma no primeiro semestre e outra no segundo semestre. Houve um delay aqui. Então, essa é a segunda semana teológica, que tem como tema a relevância da teologia para a pregação, o aconselhamento bíblico, a teologia sistemática, a exegese e o governo da igreja. Ela começa hoje e vai até sexta-feira, né? Hoje começamos a nossa segunda semana teológica com o tema A Teologia como Fundamento da Pregação. Essa palestra será proferida pelo reverendo Otávio Campos, que é professor do nosso seminário na área de pregação. Amanhã nós teremos como preletor o reverendo Ronaldo Vasconcelos, que abordará o tema Guardo a Tua Palavra no Meu Coração, Aconselhamento e Santificação, amanhã às 20 horas no YouTube. Na quarta-feira, teremos a alegria de termos como preletor o reverendo Marcos André, que também é professor do nosso seminário, e ele falará sobre o Munus Triplex e a sua aplicabilidade para a igreja do século XXI, tá bom? Fecharemos, então, a nossa semana teológica com o presbítero Frank Penha, que abordará o tema Aprendendo a Governar com Paulo. Então, esses temas serão abordados hoje até sexta-feira. A nossa expectativa é que o seminário, cumprindo a sua vocação, que é dar formação bíblico-teológica aos seus vocacionados, né, ao ministério sagrado, e também as igrejas que estão sob a sua jurisdição, a jurisdição da IPB. Esperamos que, de alguma forma, possamos contribuir com os temas que serão apresentados, expostos. Teremos um momento também para perguntas e respostas. Enfim, que o Senhor Deus nos abençoe e nos faça crescer no conhecimento dEle pela exposição dos temas teológicos que ouviremos de hoje até sexta-feira. Queremos dar as boas-vindas aos irmãos que nos assistem pela plataforma do YouTube, em nome do nosso diretor, o reverendo José Roberto, em nome do nosso coordenador da graduação, Vitor Ximenes, reverendo Vitor Ximenes. Sejam todos bem-vindos e que o Senhor nos abençoe. Nós vamos orar, então. Em seguida, o reverendo Otávio fará, então, a exposição do tema proposto para hoje à noite. Vamos orar, então? Senhor, nós estamos em Tua presença, agradecidos por mais uma oportunidade de estarmos realizando mais uma conferência teológica, mais uma semana teológica. Para isso, pedimos que Tu nos abençoes, dando clareza aos preletores na exposição dos seus temas e nos capacitando, Senhor, a entendê-los, a compreendê-los, e assim sermos edificados e crescermos no conhecimento de Ti. É o que nós te pedimos e desde já também te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, irmãos. A palavra está, então, com o reverendo Otávio. Meus irmãos, graça e paz, muito boa noite a todos. É com grande alegria que nós estamos aqui para juntos aprendermos mais da palavra de Deus e especificamente sobre a teologia como fundamento da pregação. A teologia como fundamento da pregação. Então, para mim é uma grande alegria, uma grande honra, como também uma grande responsabilidade poder apresentar para vocês esse tema e expor também esse tema, sobretudo à luz da palavra de Deus e da teologia reformada. Eu gostaria, portanto, que você pudesse abrir o texto
que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e versículo 2. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. É importante que você esteja com a sua Bíblia para que você possa acompanhar e entender melhor acerca daquilo que nós vamos tratar. Eu gostaria também de apresentar a verdade, né, da importância da pregação para os nossos dias, e eu esclareço também que eu não vou expor um texto bíblico, mas eu vou trazer reflexões, né, um ensino, uma palestra acerca desse assunto da pregação e a sua relação com a teologia, apresentando assim esse tema, a teologia como fundamento da pregação. Portanto, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, assim diz a palavra: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Paulo diz para Timóteo: prega a palavra. É sobre essa verdade e toda a teologia inserida nesse texto, nesse conceito da pregação. Eu gostaria, portanto, de trazer uma introdução acerca da teologia como fundamento da pregação. Eu coloquei alguns slides, eu gostaria que você pudesse estar aí vendo também na sua tela. A teologia como fundamento da pregação. A pregação da palavra de Deus é o assunto mais expressivo do ministério pastoral. O Dr. Martin Lloyd-Jones enfatizou que a pregação é a tarefa primordial da igreja e do ministro. E todos nós, irmãos, entendemos esse conceito de que a pregação é essa tarefa primordial da igreja, é essa tarefa primordial do ministro. Não, claro, menosprezando as outras áreas, mas o mundo conhece a Cristo, o Evangelho, a Deus, por meio da proclamação, por meio da pregação da palavra. Pois bem, a pregação, ela é, portanto, essa tarefa primordial. Olha aí, né, mais uma vez para o slide, veja o que diz: essa tarefa está relacionada à teologia revelada nas Escrituras Sagradas. Então, quando nós pensamos acerca da pregação, nós entendemos que essa pregação ela está fundamentada na teologia revelada nas Escrituras Sagradas, no Antigo e no Novo Testamento. Então é muito importante nós compreendermos acerca da pregação à luz daquilo que é revelado nas Escrituras Sagradas. Nós definimos acerca da pregação, nós entendemos o que é pregação, a extensão da pregação, aonde ela chega, o que ela é e o que ela tem para abordar. Nós compreendemos isso acerca da teologia revelada no Antigo e no Novo Testamento. Pois bem, acompanhe aí o slide, veja a teologia como fundamento da pregação. Em primeiro lugar, a teologia como a Bíblia apresenta. Uma grande questão é que todos nós temos, né, uma teologia, todos nós fazemos teologia, queira quer não, cada indivíduo tem uma teologia, aquilo que pensa acerca de Deus, aquilo que pensa acerca de si mesmo, aquilo que pensa acerca do que Deus faz e aquilo que pensa acerca do que o ser humano deve fazer. Então, todos nós, queira quer não, defendemos ou pensamos acerca de um assunto desse e estamos, de algum modo, abordando algum conceito teológico. A grande pergunta é se a nossa teologia ela é boa ou ruim, se a nossa teologia ela é saudável ou não, se a nossa teologia ela é bíblica ou não. Então, um grande ponto acerca da teologia, pensar acerca de Deus, o que Deus exige de nós, o que Deus fez, o que Ele espera de nós, deve partir unicamente das Sagradas Escrituras, o texto do Antigo e do Novo Testamento.
Segundo, veja aí a teologia como a Bíblia apresenta, e em segundo, a história bíblica da redenção. A teologia como fundamento da pregação, nós então compreendemos que a teologia ela é revelada de acordo com aquilo que a Bíblia apresenta, e também nós compreendemos que a Bíblia apresenta essa história da redenção, essa história da salvação. Ou seja, a Bíblia ele é um livro onde ele não apresenta digamos assim, uma teologia sistemática ou uma enciclopédia, né, acerca de certos assuntos, não. Deus ele se revela através da história. Deus ele se revela através da história que é apresentada no Antigo e no Novo Testamento. Daí a importância de entendermos que a teologia que é apresentada, o Deus que é revelado, ele é revelado nessa história que é contada do Antigo ao Novo Testamento. Terceiro ponto, veja o que diz acerca desse fundamento, a história bíblica da proclamação da palavra de Deus. Então, nós entendemos a teologia como a Bíblia apresenta, precisamos compreender isso, compreender que Deus se revela na história bíblica, e essa história bíblica que revela a redenção, ou seja, a história da redenção, a história de Cristo, e essa terceira verdade, que a história bíblica da proclamação da redenção, ou seja, se nós entendemos que a Bíblia nos conta a história da redenção, a Bíblia, portanto, vai nos contar, vai nos relatar acerca da história da proclamação dessa redenção. Então, como Deus ele aborda a redenção, também apresentado essa verdade de que a abordagem é colocada como uma pregação, ou seja, Deus apresenta a redenção através do Antigo e Novo Testamento, a história da redenção, e por sua vez ele apresenta também a história da proclamação dessa redenção, os meios utilizados por Deus para anunciar essa mensagem redentiva, essa mensagem de salvação para o seu povo. Isso é muito importante porque a nossa reflexão teológica acerca da pregação, ela está nesse escopo, na história da redenção e na história dessa proclamação. A redenção e a proclamação que caminham juntas, lado a lado, nessa história redentiva revelada nas Sagradas Escrituras. E por fim, a gente vai ter aí um quadro, um grande quadro, nós vamos obter um grande quadro do que acontece no Antigo e Novo Testamento. O quadro da criação, da queda, da redenção, da consumação, e nós vamos então compreender como a pregação da palavra, ela se envolve nesse grande quadro da história da redenção. Qual o papel, portanto, dessa proclamação, onde ela está ali, né, a sua semente na criação, na queda e redenção, qual a ligação que a proclamação tem nesse grande quadro e também para onde ela aponta na consumação. Então, nós precisamos sempre olhar para a pregação à luz da história da redenção, a história da própria proclamação e qual é o seu papel, a sua finalidade e também como a pregação se revela nesse grande quadro, né, que a gente obtém a partir do Antigo e do Novo Testamento. Portanto, veja mais aí o nosso slide, você vai perceber algo muito importante acerca, né, do texto que nós lemos. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Pode manter o slide. Diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Nós vamos entender mais acerca desse texto à frente, um pouco mais à frente, mas logo de cara nós vamos compreender que o apóstolo Paulo, ele chama Timóteo para essa missão que ele tem de pregar a palavra de Deus.
essa missão que ele tem de anunciar a palavra de Deus. E ele está perante o próprio Deus nessa missão de anunciar a palavra de Deus. Ele diz, conjuro-te perante Deus. E no versículo 2 ele afirma, prega a palavra. A pergunta que nós podemos fazer então para esse texto é, o que significa exatamente pregar a palavra? Qual é o fundamento teológico que está por trás desta ordem, desta missão de pregar a palavra? Quais são os fundamentos teológicos ensinados ao longo da história da redenção, ao longo da história da proclamação, dentro desse grande quadro da revelação bíblica? Qual, então, o entendimento que é passado, os fundamentos teológicos que são passados acerca desta ordem de pregar a palavra? A nossa confissão também de Westminster trata um pouco sobre esse assunto. Veja o que diz a nossa confissão. A leitura das Escrituras com o temor divino, a sã pregação da palavra e a consciente atenção a ela em obediência a Deus, com inteligência, fé e reverência, o cantar salmos com graças no coração, bem como a devida administração e digna recepção dos sacramentos instituídos por Deus, são partes do ordinário culto de Deus. O texto diz, da nossa confissão no capítulo de número 21, seção 5, a leitura das Escrituras com o temor divino, a sã pregação da palavra. Então, qual é o conceito teológico por trás dessa afirmação, a sã pregação da palavra? Então, perceba, eu vou tratar aqui acerca dessa importância e dessa natureza teológica da pregação. A conceituação para o entendimento teológico da pregação e essa conceituação que parte dessa revelação progressiva. A relação dos testamentos quanto à pregação é de caráter progressivo, assim como a revelação bíblica em geral. Você pode até olhar aí para o slide e você vai perceber exatamente isso, que nós vamos partir dessa revelação progressiva, dessa história que é contada ao longo do Antigo e Novo Testamento e entender, portanto, a natureza teológica da pregação. Eu vou pedir para o Wesley deixar realmente só no slide, porque fica melhor até mesmo de transmitir para vocês aí esses conceitos, esses fundamentos teológicos. Então, vamos olhar para o Antigo Testamento e entender essa história, a natureza teológica da pregação no Antigo Testamento. Os profetas não proclamavam suas próprias palavras em seu nome, mas as palavras de Deus em nome de Deus. Os profetas eram, de fato, verdadeiros pregadores. O termo hebraico usado para profeta significa alguém que põe para fora, anuncia, proclama. Eles anunciavam a verdade de Deus e não simplesmente previam o futuro. Isso é muito importante, irmãos, se nós pensarmos, porque quando alguém pensa acerca do ministério profético do Antigo Testamento, pensa apenas acerca de alguém que vai falar do futuro, que vai adivinhar o futuro, que tem uma palavra de Deus em relação ao futuro do povo de Israel, do povo de Deus, ou para alguém. Entretanto, o profeta na Antiga Aliança, ele exercia esse ministério de pregar a palavra, de anunciar a palavra. E a gente vai ver em muitos momentos os profetas sendo levantados por Deus para pregar a palavra de Deus para o povo, confrontando o pecado do povo, um pecado presente do povo. Você vai ver, em alguns momentos, os profetas confortando ao povo de Deus, confortando a igreja do Antigo Testamento, com palavras de esperança na verdade revelada de Deus. Então, os profetas, eles não simplesmente falavam acerca do futuro, mas traziam também reflexões acerca da revelação passada, traziam pregações, palavra do Senhor, confrontando o pecado do povo, como também, em alguns momentos, eles eram usados por Deus para anunciar coisas relacionadas ao futuro. Entretanto,
os profetas eram esses pregadores do Antigo Testamento, eles anunciavam a palavra de Deus para o povo, dizendo: assim diz o Senhor. Há um autor chamado Godosh que ele fala algo muito importante acerca desse ministério. Ele diz: o profeta era a boca de Deus através de quem Deus transmitia a sua palavra ao homem. Ou seja, de fato o profeta era alguém usado por Deus para comunicar a palavra de Deus ao homem, às pessoas. Não simplesmente uma palavra futurista, sobretudo a palavra de Deus. Se era relacionada ao futuro, ao passado, ao presente, a questão fundamental, essencial da natureza da pregação do Antigo Testamento é essa, que a pregação era a proclamação da palavra de Deus para o povo. Veja, vamos passar aí o slide. Isso. A epístola de Judas afirma que Enoque, da 7ª geração, a partir de Adão, profetizou, ou seja, anunciou a verdade de Deus para o povo. Noé é chamado de pregador da justiça. Abraão é chamado de profeta. Deus fala a esses homens e eles anunciavam a vontade dele ao povo. O profeta Moisés foi um grande pregador da palavra de Deus. Ele foi chamado por Deus e recebeu a palavra de Deus e anunciou esta palavra ao povo do Egito. Josué proclamou a palavra de Deus a Israel. Samuel também anunciou a palavra de Deus a Israel, chamando o povo de Deus para o arrependimento. Os salmos de Davi proclamam a glória de Deus. Os provérbios de Salomão transmitem um rico e profundo saber de Deus para o seu povo. Ele é chamado, por exemplo, o pregador. Isaías foi um pregador chamado para anunciar a verdade de Deus a um povo que estava em pecado. Jeremias e tantos outros profetas chamados por Deus anunciaram a sua voz, pois esta era a função, proclamar: assim diz o Senhor. Eles anunciavam a voz de Deus e eles proclamavam de fato com essa natureza teológica, dizendo: assim diz o Senhor, proclamavam a palavra de Deus. No período exílico e pós-exílico, a história contempla grandes pregadores que anunciavam a voz de Deus. Esdras buscava a lei do Senhor com o propósito de transmitir os estatutos e juízos de Deus para o povo exílico. Neemias também foi um pregador no período pós-exílio. A mensagem da lei pregada por Neemias transformou a vida das pessoas, pois era a mensagem de Deus. Ou seja, eles eram pregadores da palavra. No Novo Testamento, assim como no Antigo, há um forte destaque sobre a natureza da pregação. O último dos profetas da antiga dispensação, João Batista, veio para proclamar a palavra de Deus, e sua palavra vem de Deus. Então, em relação à natureza teológica da pregação no Antigo Testamento, você percebe que há uma continuidade dessa natureza, desse princípio teológico, também no Novo Testamento, ao vermos João Batista proclamando de fato a palavra de Deus aos homens. Há um autor chamado Andrew Blackwood, ele afirma que João Batista era um arauto evangelista, isto é, um ministro que anunciava a palavra suprema, de seu rei, e só foi superado pelo próprio Senhor Jesus. Jesus recebeu o Espírito do Senhor para pregar, foi ungido para evangelizar aos pobres, foi enviado pelo Pai para proclamar libertação aos cativos. E Jesus abre o texto do profeta Isaías, capítulo 61, justamente em Lucas capítulo 4, versículo 18, e ele atribui a si, as promessas realizadas pelo profeta Isaías. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, que me ungiu para proclamar, ele fala, proclamar libertação aos cativos. Você vai ver a questão
do rei que liberta os cativos, você vai ver também a função do sacerdote que cura os enfermos, mas você vai ver também a função da proclamação, proclamar boas novas, libertar os cativos, proclamar boas novas, que é a função do profeta. Ou seja, Jesus Cristo, ele é rei, ele é sacerdote, e ele é esse perfeito profeta que veio proclamar essas boas novas e trazer libertação aos cativos. Os profetas do Antigo Testamento haviam proclamado, assim diz o Senhor, ao passo que Jesus proclamou, eu vos digo, porque ele é o próprio Deus encarnado, anunciando a sua palavra ao povo. Ele é o próprio Senhor encarnado, anunciando o seu reino para o povo. Em seu livro, A Preparação de Sermões, Blackwood destaca, o Deus Todo-Poderoso tinha somente um filho e ele tornou-se pregador, proclamador, anunciando a sua verdade, o seu reino. Há um livro do Graham Godowski chamado Pregando Toda a Bíblia como Escritura Cristã. Ele diz algo muito importante, fazendo essa conexão entre essa natureza teológica, esse fundamento teológico para a pregação do Antigo Testamento e indo e fazendo a conexão com o Novo Testamento. Ele afirma algo muito importante. O padrão da palavra profética, que é estabelecido no ministério de Moisés, se torna o padrão definitivo do falar de Deus ao seu povo. Que está muito importante. O padrão definitivo do falar de Deus ao seu povo. Ou seja, assim como os profetas da antiga aliança, eles anunciavam uma palavra dizendo, assim diz o Senhor, os pregadores da nova aliança também transmitem a palavra de Deus para o povo, dizendo, assim diz o Senhor. A grande diferença entre eles e nós, especificamente, é que nós pregamos a palavra dizendo, assim diz o Senhor, a partir da revelação já anunciada, Antigo e Novo Testamento. Enquanto que os profetas do Antigo Testamento e também apóstolos do Novo Testamento recebiam a palavra de Deus pelo Espírito Santo e foram então usados por Deus para escreverem a palavra do Senhor, essa palavra que é autoritativa, inerrante, infalível, essa palavra, portanto, que é deixada para nós e preservada por Deus para nós. Os pregadores de hoje, portanto, pregam essa palavra, lendo a palavra, explicando a palavra com fidelidade à própria palavra e aplicando com fidelidade a essa palavra, dizendo para o povo, assim diz o Senhor. Esse é o princípio definitivo que a gente vê nessa ligação do ministério da palavra entre o Antigo e Novo Testamento. Vamos acompanhar ainda o texto do autor. Ele diz o seguinte, veja, os profetas são também os pregadores do Antigo Testamento. A frase, assim diz o Senhor, é usada mais de 400 vezes nos profetas do Antigo Testamento, ou nas narrativas sobre a atividade profética de proclamação em Israel. Ou seja, é o modo, de fato, definitivo apresentado nas Sagradas Escrituras. Perceba, os profetas do Antigo Testamento proclamavam, assim diz o Senhor, do mesmo princípio é a pregação neotestamentária. Os apóstolos eram, acima de tudo, pregadores e dedicavam-se ao ministério da palavra de Deus e à oração. Os apóstolos decidiram, e quanto a nós, nos consagraremos ao ministério da oração e ao ministério da palavra, em Atos 6:4. Não só a igreja primitiva cuidou da pregação, como também os que criam em Jesus. Ou seja, eles estavam ali compreendendo muito bem esse princípio do ministério da palavra, de pregar com fidelidade as Escrituras Sagradas, com essa natureza teológica de que de fato é a palavra de Deus sendo ali transmitida. Sobre isso, Sidney Greidanos entende que os apóstolos reconhecem que eles falam em nome de Deus e de fato proclamam uma verdadeira palavra de Deus, assim como os profetas do Antigo Testamento
Paulo frequentemente chama a sua mensagem de a palavra de Deus. Ou seja, o colegiado apostólico do Novo Testamento compreendia muito bem que, assim como os profetas da Antiga Aliança, eles estavam também comunicando a palavra de Deus aos homens, e essa palavra de Deus, de fato, era a palavra de Deus, não era algo sobre a palavra, não era um comentário acerca da palavra, de fato, eles eram boca de Deus. E aí está esse fundamento teológico também no Novo Testamento para compreendermos a natureza da pregação, que é esse anúncio derivado das escrituras autoritativas, esse anúncio da palavra do Senhor, dizendo de fato, eis aí a palavra do Senhor. Perceba, de acordo com o autor Phillips Brooks, ele diz que a pregação é a comunicação da verdade de Deus. A pregação é a comunicação da verdade de Deus, ou seja, é essa verdade que foi revelada, e o pregador então anuncia essa palavra aos homens. O conceito teológico da pregação, especificamente de Paulo, o conceito dessa natureza teológica da pregação paulina, perceba o que diz a palavra do Senhor acerca dessa pregação. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, Paulo diz, prega a palavra, insta quer seja oportuno, quer não. Então, você vai ver isso, você pode perceber esse conceito. Wesley, pode deixar, né, as duas junto, né, eu e o slide para o pessoal também compreender aí isso, o conceito teológico da pregação paulina. Perceba, o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios afirmando que a sua pregação tinha origem em Deus. Ele declara em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Ele diz que estava ali anunciando o testemunho de Deus. A palavra, literalmente no grego, para anunciando-vos, anunciar aí em 1 Coríntios 2, é katagelos, que é sinônimo também da palavra pregar, utilizada por Paulo em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Essa palavra descreve alguém que é um arauto e que está ali para proclamar em alta voz, publicamente, solenemente e autoritativamente, derivado, né, da fidelidade à ordem e à palavra, proclamar esse anúncio, a proclamar essa mensagem dada pelo rei. A ideia de um arauto que recebeu essa incumbência dada a um estado, a um rei, de ir a algum lugar e proclamar a mensagem do rei. Então, a mensagem que Paulo, portanto, está transmitindo é exatamente essa. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, em 1 Coríntios 2, anunciando-vos o testemunho de Deus, ou seja, como um arauto, proclamando autoritativamente, publicamente, solenemente, a palavra de Deus, o testemunho de Deus. Ou seja, alguém que está ali como porta-voz apenas, um ministro, né, deste reino eterno, o reino de Deus, anunciando, portanto, a palavra do Senhor. Ele diz, né, que essa palavra é constituída no testemunho de Deus, não é no testemunho dele, mas é no testemunho do Senhor. Como eu falei, o termo anunciado designa um arauto, um porta-voz oficial de um rei ou de uma autoridade, homem que é comissionado pelo seu soberano, pelo seu estado, para anunciar em alta voz alguma notícia a fim de torná-la conhecida. É exatamente esse princípio, assim diz o Senhor. Ele está ali para comunicar o testemunho do Senhor, testemunho de Deus. Veja, Greidanos, ele afirma, Paulo frequentemente chama a sua mensagem de a palavra de Deus. Não é um conceito teológico acerca de Deus, uma filosofia acerca de Deus, um pensamento acerca de Deus, mas de fato é a palavra de Deus. Paulo diz que da parte do próprio Deus nós falamos, ou seja,
é uma mensagem que tem um conteúdo no testemunho do próprio Senhor, mas essa mensagem é transmitida da parte de Deus. Ele vai em nome de Deus. Ele proclama em nome deste reino eterno. Segundo, veja, em sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, Paulo dá graças a Deus porque a igreja havia recebido a sua pregação não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus. Então, Paulo afirma que eles receberam a pregação não como palavra de homens, e sim como em verdade é, de fato, a palavra de Deus. Em 2 Coríntios 5, 20 diz, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Ou seja, Paulo diz que a sua mensagem, a sua pregação é como se o próprio Deus estivesse exortando a igreja à reconciliação. Ou seja, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Observações, irmãos, acerca dessa natureza teológica da pregação. Então veja, primeiramente, a pregação ela é da parte de Deus, e aí é um fundamento, né, teológico da pregação. Ela é a verdadeira pregação, a pregação fiel às Escrituras Sagradas, ela é uma pregação da parte de Deus. Quando ministros, né, eles abrem as Escrituras, foram devidamente chamados e vocacionados por Deus e pregam com fidelidade a palavra do Senhor, eles então estão pregando da parte de Deus para os homens. Perante o Senhor, da parte dele. É aquele conceito que Paulo diz em sua segunda carta a Timóteo, conjuro-te perante Deus. Então, há esse comissionamento, né, perante o Senhor, da parte de Deus, vem da parte de Deus. O ministro, portanto, sobe ao púlpito para pregar a palavra da parte do Senhor. E uma segunda observação também, que é fundamento teológico para a pregação, é acerca dessa presença do Senhor. Então, da parte de Deus, mas Deus se faz presente. Não simplesmente como o juiz que há de julgar, né, vivos e mortos pela pregação, e não apenas como o Deus que se faz presente para darmos conta daquilo que nós estamos falando, porque de fato Ele está ouvindo a nossa mensagem, estamos falando sobre Ele e daremos conta daquilo que estamos tratando acerca dEle, diante dEle, mas também na presença de Deus, diz respeito que o próprio Deus está falando, o próprio Deus está comunicando, o próprio Deus está manifestando a sua palavra. Não no sentido de endeusar o pregador, em hipótese alguma, mas no sentido de que, quando o pregador ele é fiel às Escrituras Sagradas, na pregação da palavra, de fato, Deus está falando e o pregador está sendo boca de Deus para o seu povo, para a sua igreja. Deus, portanto, está presente na pregação. Os puritanos até diziam que a pregação da palavra é uma espécie de sacramento verbal, porque assim como Deus se faz presente espiritualmente, não menos real nos sacramentos, tendo aí a imagem, por exemplo, da ceia do Senhor, onde Ele se faz presente espiritualmente, não menos real, no pão, no vinho, Deus também se faz presente espiritualmente e não menos real na pregação fiel de sua palavra. Pois bem, veja alguns conceitos importantes. A segunda confissão helvética, no capítulo 1, assegura: a pregação da palavra de Deus é a palavra de Deus. Portanto, quando esta palavra de Deus é agora anunciada na igreja por pregadores legitimamente chamados, deixa eu só voltar aqui, legitimamente chamados,
cremos que a própria palavra de Deus é anunciada e recebida pelos fiéis. A confissão helvética, portanto, ela apresenta essa natureza, né, derivada das Escrituras, de que a pregação da palavra de Deus é a palavra de Deus. Né? Ela é a palavra de Deus. Quando alguém ouve, de fato, a genuína pregação do Evangelho, não está ouvindo acerca de Deus, está ouvindo o próprio Deus falar. A palavra de Deus vinda aos homens. Vinda aos homens. É isso que diz a parte final aí do capítulo 1 da Confissão Helvética, né? Portanto, quando esta palavra de Deus é agora anunciada na igreja por pregadores, veja, legitimamente chamados, cremos que a própria palavra de Deus é anunciada e recebida, né, pelos fiéis, pela igreja. Comentando João 4, Martinho Lutero pergunta: quem está falando na pregação? O pastor? Então ele responde: de modo nenhum. Vocês não ouvem o pastor. A voz é dele, é claro, mas as palavras que ele emprega são, na realidade, faladas pelo meu Deus. Quem está falando na pregação de Lutero? Quem está falando? É o pastor, de modo nenhum. Vocês não ouvem o pastor. A voz é dele, é claro, mas as palavras são do Senhor, do próprio Deus. O que isso significa? Significa que a voz, de fato, é aquele pastor que foi chamado, né? É ele que está ali diante da igreja. Entretanto, ele está sendo apenas um porta-voz, né? Um ministro, um embaixador, anunciando não apenas conceitos e comentários acerca da Bíblia, mas explicando a Bíblia e sendo boca de Deus para o povo. João Calvino afirma que na pregação a palavra sai da boca de Deus de tal maneira que ela de igual modo sai da boca de homens. Pois Deus não fala abertamente do céu, mas emprega homens como seus instrumentos, a fim de que pela agência deles ele possa fazer conhecida a sua vontade. Veja essas implicações da teologia da pregação, essa pregação que é revelada ao longo da história da redenção, que essa própria pregação tem essa história, a história da proclamação, a história da pregação, e esse caráter progressivo da pregação, Antigo e Novo Testamento, que cada vez mais está ganhando carne, está crescendo, sendo apresentado no Antigo Testamento, mas bastante apresentado com clareza no Novo Testamento, e essas implicações sendo apresentadas, né, pelas nossas confissões, pela Confissão Helvética, pelos reformadores Lutero, Calvino, e trazendo, portanto, implicações para a igreja e também para os pregadores de hoje, falando que, de fato, é a boca de Deus, é a palavra de Deus se dirigindo aos homens, é Deus falando com o seu povo. Atente aí novamente para o comentário de João Calvino, veja o que ele diz: a palavra sai da boca de Deus de tal maneira que ela, de igual modo, sai da boca de homens, pois Deus não fala abertamente do céu, mas emprega homens como seus instrumentos, a fim de que pela agência deles ele possa fazer conhecida a sua vontade. Calvino ainda continua, e ele diz: entre muitos nobres dons com os quais Deus ordenou a raça humana, um dos mais notáveis é que ele condescende consagrar bocas e línguas de homens para o seu serviço, fazendo com que a sua própria voz seja ouvida neles. Ou seja,
Assim diz o Senhor, a própria voz de Deus, né, sendo ouvida pela igreja através da pregação fiel das Sagradas Escrituras. Vamos mais adiante. Qual o testemunho quando a gente olha para o texto de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1, quando Paulo diz: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos, né, o testemunho. Já vimos acerca do significado da palavra anunciar, a ideia da proclamação. Mas o que significa esse testemunho? E de fato, esse testemunho, irmãos, é o testemunho que tem a sua origem em Deus. É a palavra de Deus. Em algumas Bíblias, essa palavra é traduzida por mistério, anunciando o mistério de Deus. Inclusive, alguns pais da igreja, como Agostinho, Ambrósio, eles preferiam o termo mistério. Entretanto, a maioria dos exegetas e tradutores do Novo Testamento, dos nossos dias, do nosso tempo, preferem o termo testemunho por entender o contexto da carta de Paulo aos Coríntios, quando ele afirma em 1 Coríntios, capítulo 2, que ele está ali não para apresentar um mistério, mas para revelar o mistério. Então, se você puder até atentar aí e abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 2, você vai perceber o apóstolo Paulo descrevendo essas verdades da revelação, abrindo a cortina, revelando, dando o entendimento, apresentando esses conceitos que outrora estavam obscuros, mas agora são claros. Inclusive, ele diz no versículo 9, ou melhor, a partir do versículo 7, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Outrora oculta, mas agora não é mais oculta. Veja o que diz o versículo 8 e 9. A sabedoria que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Versículo 9, 1 Coríntios 2, 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ele então cita o texto de Isaías, capítulo 64, verso 4, e então interpreta no versículo 10, mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Ou seja, Deus revelou, isso explicando acerca da sabedoria de Deus, acerca do Evangelho, acerca de Cristo, porque o próprio Paulo vai afirmar, se vocês tivessem conhecido e tivessem entendido essa revelação, que outrora era mistério, vocês não teriam crucificado a Cristo. E então Paulo diz que isso que era mistério agora foi revelado. Portanto, olhando para o texto de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1, anunciando-vos o testemunho de Deus, eles afirmam que é melhor o termo testemunho por entender que Paulo não está ali apresentando mistério, mas está revelando esse mistério oculto e revelando então o testemunho de Deus, que é Cristo. Tanto é que ele diz mais adiante que decidiu nada saber senão a Jesus Cristo, e este é crucificado. Ele anuncia a mensagem encarnada, o verbo encarnado, Cristo Jesus. E João Calvino comenta, analisando o texto, ele afirma que o testemunho de Deus é aquele que tem sua origem em Deus, a saber, a palavra do qual Deus é o autor. Em outras palavras, irmãos, a pregação é o anúncio do testemunho de Deus, isto é, a palavra da qual Deus é o autor, ou seja, as Escrituras Sagradas, no sentido para os pregadores de hoje. A palavra da qual Deus é o autor é a palavra do Antigo e do Novo Testamento. Portanto, nós precisamos anunciar essa palavra. Os pregadores precisam anunciar essa palavra. Não é pregar como um tagarela dos nossos dias, não é pregar os conceitos das ideologias pós-modernas, não é pregar uma filosofia humana, sobretudo é pregar a palavra de Deus e ser fiel a essa
palavra do Senhor. Não é atualizar a palavra, como alguns falam por aí, não é adulterar a palavra, não é encaixar essa palavra em algum tipo de viés sociológico, político ou ideológico, não. É de fato pregar essa palavra com sinceridade, com verdade, com fidelidade a Deus, porque o autor dessa palavra, o autor primário dessa palavra, é o próprio Deus, é o testemunho de Deus, não é o testemunho do homem, não é o testemunho de uma pessoa específica, mas é o testemunho do próprio Deus, o testemunho de Deus, a palavra da qual Deus é o autor. Então, o reformador de Genebra traz esse comentário, trazendo luz também acerca desse assunto. John Browdes chega à conclusão que a pregação é o ato de comunicar a outras pessoas a mensagem recebida de Deus. Essa mensagem recebida, revelada, claro, nas Escrituras Sagradas. Andrew Blackwood entende: a pregação significa o anúncio da verdade divina, isto é, o testemunho de Deus. Os puritanos afirmavam, de acordo com Martyn Lloyd-Jones, que na fiel exposição da palavra, Deus mesmo está pregando. E que se um homem está fazendo uma verdadeira exposição das Escrituras, Deus está falando, pois é a palavra de Deus e não a palavra do homem. Veja, na concepção de Martyn Lloyd-Jones, os puritanos afirmavam exatamente isso. Deus está pregando, Deus está falando, Deus está exortando. Lembra das palavras de Paulo, como se o próprio Deus exortasse pelo nosso intermédio. Então, a maneira como a teologia ela é fundamento para a pregação vai nortear a nossa concepção do que é pregação. Pregação não é simplesmente alguém que vai falar sobre Deus, alguém que vai falar para um grupo de pessoas acerca do Senhor. Não. Mas a teologia como fundamento mostra que a pregação de fato tem essa natureza, ela é a exortação do próprio Deus, ela é a palavra do próprio Deus, é o próprio Deus falando. Olhe para o slide, eu gostaria de apresentar ainda algumas considerações finais. Primeira, a pregação não é qualquer fala, é a comunicação do testemunho divino. Então veja, se a pregação é o anúncio da palavra de Deus, ela vem da palavra do Senhor. Se no Antigo Testamento os profetas diziam assim diz o Senhor, no Novo Testamento os apóstolos também pregam da parte do próprio Deus, e eles falando como se o próprio Deus falasse por nosso intermédio, como mesmo Paulo diz, eles receberam a palavra de Deus por nós, não palavra de homens, mas como em verdade é a palavra de Deus. Então, a pregação não é qualquer fala, é a comunicação do testemunho de Deus, das Escrituras Sagradas. É o testemunho que vem, através da palavra para comunicarmos esse testemunho. Segundo, veja, a pregação não é uma palestra instrutiva, é a palavra de Deus. Então, quando alguém sobe no púlpito, abre as Escrituras para pregar e ler a palavra, explica e aplica, ele não está dando uma palestra. Ele não está dando apenas uma instrução. Ele não é um coach. Ele não está apresentando conceitos motivacionais ou instrutivos, ou dando ensinamentos apenas. Veja, existe instrução, existe ensino. Entretanto, a natureza da pregação, que engloba o ensino, a exortação, a doutrina, a instrução, o conforto que vem da explicação e das aplicações, tudo isso está fundamentado em uma natureza teológica, que é a palavra de Deus. É alguém que vai, de fato, subir no púlpito, abrir as Escrituras, ler, explicar e aplicar e dizer: assim diz o Senhor, eis a voz do Senhor, a palavra do Senhor. A pregação, portanto,
ela não é uma palestra instrutiva, ela é a palavra de Deus. De tal modo que a igreja não deve ouvir alguém falando sobre Deus, mas deve ouvir a voz do Senhor. A voz do Senhor. E por fim, terceiro e último, a pregação não é um comentário, é um evento redentivo. A pregação não é um comentário, é um evento redentivo. E eu vou explicar melhor esse conceito, que foi abordado pelo autor chamado Bryan Chapell no livro O Sermão Cristocêntrico. Ele diz que a pregação ela é um evento ou um ato redentivo. Não no sentido de substituir o ato da redenção no Calvário. Isso é inegociável. Isso é absolutamente inegociável, está acima de qualquer coisa. O ato do que Cristo fez no Calvário, a obra redentiva daquilo que Cristo fez no Calvário. Quando nós olhamos, portanto, para a pregação ao longo das Escrituras, nessa história da redenção, nessa história da proclamação, e compreendendo o quadro, o grande quadro que abrange toda essa história, nós vamos perceber, então, que a pregação não é simplesmente uma questão de apresentar um caminho, ou de melhorar a vida de alguém, ou de mostrar como as pessoas devem viver melhor nesse mundo. É mais que isso. A pregação, ela é um meio, um método escolhido pelo próprio Deus para chamar pecadores ao arrependimento. É aquilo que Bavinck fala sobre a chamada externa, ou seja, a pregação do Evangelho, a oferta do Evangelho é para todos. Todos vão ouvir a mensagem, todos vão receber essa mensagem. Alguns vão rejeitar, mas outros vão responder positivamente a essa mensagem, se arrependendo dos seus pecados e crendo. Quando o Espírito Santo, portanto, chama eficazmente esses pecadores ao arrependimento através deste método que é a pregação da palavra. E Bavinck chama isso de a chamada interna, que é a vocação eficaz. Então veja, o Espírito Santo, portanto, usa esse método apresentado na palavra de Deus, essa tarefa, esse instrumento que é a pregação, para chamar pecadores ao arrependimento, fazendo com que a obra redentiva de Deus realizada no Calvário seja então de fato aplicada aos corações dos pecadores por meio do Espírito, através dessa chamada externa que é a pregação da palavra. É nesse sentido, portanto, conforme Bryan Chapell, no seu livro O Sermão Cristocêntrico, que a pregação, portanto, é um evento ou um ato redentivo por meio do Espírito, chamando então pecadores ao arrependimento e colocando, portanto, pelo Espírito o dom da fé nesses pecadores, crendo no Evangelho pregado, crendo em Cristo Jesus. Pois bem, a gente olha, portanto, para o texto de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, e quando Paulo então diz, prega a palavra, ele está dizendo, fundamentado em toda essa teologia Antigo e Novo Testamento, é um anúncio, é o anúncio da própria palavra de Deus, é da parte de Deus, e Deus se faz presente. Que essa palestra possa de fato instruir você possa crescer mais no conhecimento acerca da pregação da palavra. Eu gostaria, portanto, nesse momento de orar por sua vida. Senhor Deus, Pai amado, nós louvamos o Teu nome, Senhor, e Te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade que temos de refletir mais acerca da pregação. Pedimos, ó Deus, a iluminação do Teu Espírito Santo e a capacitação do Senhor para crescermos nessa tarefa, que é proclamar a Tua palavra a este mundo. Assim nós oramos e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nesse momento, nós vamos para perguntas e respostas. Se alguém tiver alguma pergunta, ou se foi aí lançada alguma pergunta, nós teremos então esse momento
para perguntas e respostas, e logo em seguida eu vou passar a palavra para o pastor Stefano ou o pastor Zé Roberto, que vai fazer o fechamento, portanto, desse primeiro momento. Não sei se houve alguma pergunta. O pessoal aí da comunicação, né? Se você ainda está na live, você pode, né, nesse momento, fazer alguma pergunta, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, você pode escrever aí no chat, né, do nosso canal, e aí vai ser respondido. Há uma pergunta aqui, né, reverendo, o que achas do sermão biográfico? Outra pergunta do Aldeci, pastor, qual a forma mais adequada para a aplicação do texto pregado? Então, respondendo primeiramente sobre o sermão biográfico, veja, o sermão biográfico, ele tem algumas dificuldades, né, pois o melhor princípio é, de fato, nós lermos um texto, uma perícope ou uma unidade literária e compreender, então, o significado pretendido pelo autor que escreveu aquele texto, esse texto que foi inspirado pelo Espírito Santo e que tem, então, um propósito especial, um propósito definido pelo próprio Deus, que é o autor primário. No sermão biográfico, você não vai especificamente partir de uma unidade literária ou de uma perícope, mas você vai apresentar a vida de um personagem. E o primeiro ponto é esse. Você vai apresentar a vida de um personagem e, por esta razão, não necessariamente vai expor um texto, vai expor a vida dele. E quando a gente olha para pregação, tanto no Antigo e no Novo Testamento, nós percebemos que os pregadores, eles iam para o texto e não para a vida de alguém, eles pregavam o texto. Quando você, por exemplo, vê as pregações em Atos dos Apóstolos, você vai perceber que eles explicavam o texto do Antigo Testamento e aplicavam para o povo, e não necessariamente um personagem. Então, a primeira verdade é que a pregação que é fiel da palavra de Deus, uma pregação fidedigna, coerente, coesa, que se aproxima mais àquilo que é revelado na palavra, é a pregação expositiva, onde o pregador ele vai ler o texto, aquela unidade literária ou aquela perícope, vai explicar aquele texto, mostrando então o significado real pretendido pelo autor, e então vai aplicar aquele texto para o povo, para o povo de Deus. Então a pregação expositiva, esse princípio, ela é o que mais se aproxima, portanto, das pregações, tanto do Antigo como no Novo Testamento. Uma outra questão, também problemática acerca da pregação biográfica, é que a pregação biográfica vai tirar apenas lições exemplaristas ou moralistas dos personagens bíblicos. E nós bem sabemos, irmãos, que a Bíblia é mais que instrução. A Bíblia não é um manual de instrução. A Bíblia é a revelação da redenção de Deus. Ou seja, lembrando da história da redenção, lembrando que a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, de Gênesis a Apocalipse, conta a história da redenção. Então, a grande pergunta é: qual é o tema principal da história da redenção? É Cristo Jesus, a sua obra, a sua pessoa e o seu ensino. Então, se existe um personagem que a gente deve pregar, é Cristo Jesus, certo? Porque todo texto do Antigo e Novo Testamento está apontando para Cristo de algum modo. Então, as pregações biográficas vão, infelizmente, tirar apenas lições exemplaristas, moralistas, dizendo o que você deve fazer, o que você não deve fazer, e isso é apenas instrução. Um judeu numa sinagoga vai pregar um sermão biográfico.
E aí, a pregação cristã, ela é diferente, porque a pregação cristã não vai se limitar apenas em apresentar moralidade, mas a pregação cristã cumpre o seu papel e a sua tarefa apresentando a redenção, apresentando o evangelho. A boa nova de que Deus enviou seu Filho a este mundo para nos redimir, para redimir o seu povo, para nos perdoar, para nos justificar e para resgatar um padrão, né, estabelecido por Deus desde a eternidade, para que o povo possa viver. Então, como nós devemos viver, que são os imperativos e as aplicações, partem dessa redenção, deste evangelho, que infelizmente as pregações biográficas não almejam. Então, o melhor é a pregação expositiva. Teve uma outra pergunta acerca das aplicações. Pastor, qual a forma mais adequada para a aplicação do texto pregado? É você compreender e estabelecer os propósitos do autor. Existe uma tarefa na pregação que é você encontrar a ICT, a ideia central do texto. Da ideia central do texto você vai formular numa tese, e da tese você vai estabelecer uma proposição, ou um tema, ou uma ideia central que vai permear todo o seu sermão, pensando, claro, no sermão expositivo. Logo após isso, você vai estabelecer o propósito básico e propósito específico daquela passagem que você está ali estudando para pregar. Claro, pensando aqui em termos práticos, porque na exegese que você faz, o texto, tudo isso já vai ser abordado. Mas em questões práticas, questões mais práticas, lembrando do propósito básico pretendido pelo autor, que vai ser o propósito do seu sermão, e o propósito específico pretendido por aquele autor, naquela passagem, que vai ser o propósito do seu sermão, o propósito específico do seu sermão. Esse propósito vai ser bastante claro e deve nortear as aplicações do seu sermão. Então, se você está aplicando após a explicação do texto e vai, então, aplicar certas coisas que não estão debaixo, né, no arcabouço do propósito original, do propósito básico ou específico daquela passagem, então você já está caminhando para fora dos trilhos daquela passagem. Então, como aplicar melhor o texto? Lembrando do propósito básico e do propósito específico pretendido pelo autor naquela passagem que você está estudando para pregar. Ok? Mais alguma outra pergunta? Veja, uma pergunta aqui do Felipe Lessa. Pastor, uma exegese equivocada, mesmo que intencionada, ou melhor, mesmo que bem intencionada, pode ser redimida no momento do sermão, ou seria melhor considerada como sermão perdido? Veja, é bem complicado, porque se você está preparando o sermão, faz a exegese, a sua exegese foi equivocada, você cometeu erros na exegese, no sentido de entender o texto, compreender a ideia principal do texto, a cristologia do texto, o significado de fato pretendido pelo autor, então certamente no ato do sermão, de entregar a mensagem, você vai estar baseado nessa exegese errada. Então provavelmente você vai pregar um sermão errado, você vai ser infiel ao texto sagrado. Calvino, quando não encontrava Cristo no texto, apontava por uma pregação moralista? Não. Calvino, ele apresentava assim as morais do texto, apresentava assim os imperativos em alguns momentos do texto. No entanto, toda essa moralidade que é apresentada, por exemplo, nas pregações de Calvino e alguns outros reformadores, partiam de um escopo maior, de um fundamento maior, que é a redenção. Então, em um momento ou outro, você vai ver
eles abrindo o conceito maior, saindo daquilo que é particular da aplicação, indo para um conceito maior e fundamentando esse conceito na obra da redenção. Amém? Gente, já é 9h10, nós passamos aqui um pouco do nosso horário, mas para mim foi uma alegria poder responder um pouco das perguntas que foram feitas aí no nosso canal, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado, que Deus continue abençoando a vida dos irmãos, do nosso seminário, Seminário Presbiteriano do Norte, seminaristas, professores e todos que fazem essa instituição. Que Deus nos abençoe e abençoe a todos. É isso que eu rogo ao Senhor nesse momento. Amém. Gostaria de passar então a palavra para o pastor, o reverendo Stefano ou o reverendo Zé Roberto. Você me vê? Estamos ouvindo, pastor. Tá, joia. Muito obrigado, reverendo Otávio, pela excelente palestra. Nos instruiu muito aí quanto a esse assunto tão importante para a vida da igreja. Afinal de contas, a palavra é a palavra escrita, é a palavra representada nos sacramentos, né? É a palavra pregada. Cristo vem até nós e nos fala quando a sua palavra é exposta. Estava pensando, reverendo, né, num percurso que nós fazemos, nós da exegese, né, da hermenêutica, quando fazemos um percurso a partir da hermenêutica, que é a disciplina que estabelece os princípios, as normas, as leis de interpretação do texto bíblico, a aplicação desses princípios à interpretação do texto, nós chamamos de exegese, né, que é contextualizada, né, pela teologia bíblica, que dá o suporte à teologia sistemática, e o produto final desse percurso é, então, a pregação. Muito obrigado, reverendo Otávio, pela exposição, aos irmãos que nos acompanharam pelo YouTube. Esperamos contar com a presença virtual de vocês amanhã à noite, na palestra que será proferida pelo reverendo Ronaldo Vasconcelos. Ele trabalhará: guardo a tua palavra no meu coração, aconselhamento e santificação. Bom, queremos agradecer a equipe técnica da igreja pastoreada pelo reverendo Otávio, ao nosso amigo, irmão em Cristo, Lucas também, que está em João Pessoa, nos dando toda a assistência necessária para que aconteça a nossa transmissão. Aos alunos do SPN, aos irmãos de outros estados que também nos acompanharam e participaram do chat, Deus abençoe a todos vocês. Nós vamos orar então, e se Deus permitir, estaremos novamente às 20 horas da manhã com a palestra Guardo a tua palavra no meu coração, aconselhamento e santificação, palestra que será proferida pelo reverendo Ronaldo Vasconcelos. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pelo início da nossa semana teológica, muito obrigado pelos irmãos que participaram, assistindo à palestra, comentando, muito obrigado pela equipe técnica, muito obrigado pela vida do reverendo Otávio, que com muita clareza nos expôs um assunto tão importante para a vida da tua igreja, a pregação da tua palavra, que tem um fundamento teológico, Deus, que é a tua palavra escriturada, a nossa única regra de fé e prática. Nos dá uma noite de paz, permitas que amanhã estejamos novamente reunidos aqui no YouTube. É o que nós te pedimos e desde já também te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Até amanhã, irmãos. Boa noite. Deus abençoe a todos vocês.